Galera, vamos começar a falar de equilíbrio iônico. Estão vendo bem minha tela? De boa? Aham, Beleza. Então vamos lá. Bom, pessoal, igual o equilíbrio. Ah, começou a gravar agora. Igual o equilíbrio químico normal, você tem o equilíbrio iônico. Nesse caso, você vai ter aí uma substância molecular que ela vai produzir íons, ou uma substância iônica que vai liberar os seus íons, isso em meio aquoso, tá? Deixa eu encostar a porta ali rapidinho, peraí. Então, cara, o jeito de fazer as coisas no equilíbrio iônico é igual a no equilíbrio químico. A diferença é que aqui você vai ter uma parte que vai estar na forma de cátion e ânion, obrigatoriamente. No equilíbrio químico, tá? Calma aí. Ué, cadê a Milena? Eu permiti que ela entrasse, ou eu bloqueei ela. Ah, entrou. Oi, Milena, bom dia. Vamos lá. Então, galera, no equilíbrio iônico, eu obrigatoriamente vou ter íons na parte do produto, tá? Obrigatoriamente. Aí eu tenho essa ramificação aqui, essas ramificações para esse mesmo assunto. E eu dividi isso aqui em partes para a gente poder trabalhar, tá bom? Eu tenho aqui as constantes de ácido e base, tá? Eu tenho a relação quanto à força deles, tá? Eu tenho o grau de ionização ou dissociação, se já for um composto iônico, é uma dissociação. E eu tenho aqui pH e pOH, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É uma divisão que faz parte do equilíbrio iônico. Beleza. Constante de ionização, tá? Cara, a produção de íons vai ter produto e reagente. E você sabe que quando o equilíbrio ele é atingido... Oi, Sara, conseguiu voltar? consegui, tinha caído. Tranquilo, de boa. Eu estava esperando você até voltar também para ver se ia precisar liberar você. Tá de boa. Bom, estava falando o seguinte, que eu tenho lá o equilíbrio iônico se comportando igualzinho com o equilíbrio químico, só que eu vou ter a formação de íons, eu vou ter no produto os íons. Aí tem um detalhe, eu sempre falo para vocês que qualquer constante de equilíbrio, qualquer uma, não interessa, K, KB, KI, KW, não importa, todas elas vão ser produto sobre reagente, sempre isso, tá? Então, é produto sobre reagente. Tá? Nesse caso, eu vou ter lá a parte ionizada em cima e a parte molecular embaixo, que vai ser o produto sobre o reagente. Oi, Júlia. Vamos lá. Então, eu tenho lá, ó, para qualquer constante é produto sobre reagente. Então, se liga. Para a constante Ka, que é a constante de acidez, eu vou ter o seguinte: Ka é igual a concentração de H mais e X menos sobre a concentração de HX. Beleza, tranquilo. Então, ó, se eu tiver um ácido forte, eu tenho muito H+ sendo liberado. Pensa comigo, se eu tenho muito H+, está ionizando muito, tenho muito íon e pouca parte molecular. Minha constante é alta, ou seja, quanto maior a acidez, maior é a constante de ionização. Fala, Caio, bom dia. Quanto maior a acidez, maior é a constante da acidez, a constante de ionização desse ácido. Mesma coisa acontece com a base, tá? Mesma coisa acontece com a base. Você vai ter a liberação da hidroxila, deixando o meio básico.
Lembrando que é produto sobre reagente. Matematicamente, isso fica muito claro. Quanto mais hidroxilas liberadas, mais íons eu tenho, maior é o valor da constante. Ou seja, para ácidos fortes, Ka alto. Para bases fortes, o Ka ou o Kb vai ser alto. Beleza? Desse jeito. Bom, antes de eu entrar nisso, deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. Vamos lá no Word. E se eu tiver um poliácido, né? Por exemplo, eu tenho lá, deixa eu aumentar um pouquinho, o ácido sulfúrico, né? Aí você vai ter lá o ácido sulfúrico, você sabe que é o H2SO4, equilíbrio químico, 2H+, mais o SO4, 2 menos. Beleza. Só que olha só, tá vendo que aqui está liberando dois hidrogênios? Isso não acontece ao mesmo tempo. Isso é bem específico, tá? Na verdade, você vai ter a liberação do primeiro hidrogênio, então você vai ter H2SO4, equilíbrio, meio aquoso, né? H ou H3 ou mais, tanto faz. Aí você vai ter o H mais a formação do sulfato ácido, né? Ou bisulfato. Beleza. Primeira ionização. Isso significa que eu vou ter um Ka. Beleza. Cara, só que ele vai continuar ionizando. Então, você vai ter aqui ó, o HSO4-, que é o sulfato ácido ou bisulfato. Não pode esquecer isso. Liberando o segundo H+, e aí sim tendo o SO4, 2-. Se você somar isso aqui, você vai cortar, porque o bisulfato se repete os dois lados. Aí você vai ter ácido sulfúrico, produzindo 2H+, e sulfato, que é a equação global que eu tenho. Legal. Essa segunda aqui vai me dar um Ka2. Qual é o lance para isso aqui? Sempre que eu tiver um poliácido, a primeira ionização, Ka1, é maior do que a segunda ionização, Ka2, que vai ser maior do que a terceira, se for um triácido, e assim vai. Então, o Ka1 é mais forte que o Ka2, que é mais forte do que o Ka3, e assim vai. A primeira ionização ela é sempre muito mais forte. Por que, que isso acontece? Vamos entender isso em cima da molécula. Ácido sulfúrico, você sabe a fórmula estrutural. Ligação dativa, ó. Ligação dativa. Beleza. Vamos tirar o primeiro hidrogênio. Tá? Tanto faz. Esquerda, direita, você escolhe. Tiramos o primeiro hidrogênio. Saiu o primeiro H+. Então, legal. Esse oxigênio roubou o elétron. Ficou negativo. Beleza. Galera, raciocina. Agora eu vou liberar o segundo H+. Quando ele sai na forma de cátion, igual a esse aqui. Tá? Mas, cara, olha o que eu tenho aqui. Uma carga negativa. Ou seja, antes não tinha carga nenhuma. Então o hidrogênio saía mais fácil. Como aqui eu tenho uma carga negativa, esse cara que é positivo tem dificuldade de sair, porque ele está sendo atraído pela carga negativa. Depois que você polariza a molécula, você tem mais dificuldade de produzir íons, porque se for um íon positivo, a carga negativa segura, e vice-versa. Só que como é ácido, sempre é H+, então aqui sempre vai ser negativo. Tá? Então,
A segunda ionização, o segundo hidrogênio, ele sai com mais dificuldade do que o primeiro hidrogênio, por conta da formação de uma carga após a saída do primeiro hidrogênio. Isso ficou claro para vocês? Todo mundo enxergou o que aconteceu? Fala comigo. De boa? Sim. Mais ou menos? Alguém perdido? Fala aí. Eu falei da acidez de ácidos orgânicos? Acho que na aula passada eu não falei, né? Na aula passada a gente falou nada. Volta lá. É porque esse é o período que a gente fala desse assunto, então a gente repete ele algumas vezes. Em ácidos orgânicos, galera, olha aqui. Quanto maior a cadeia carbônica, menor a acidez, tá? Mas eu vou pegar aqui. O que você falou? Quanto menor a cadeia carbônica, menor a acidez? Quanto maior a cadeia carbônica, menor a acidez. Se dificulta a solubilidade em água, né? A polarização fica menor, então fica menos ácido. Beleza? Pode explicar melhor, Cid? Posso. Espera aí. Deixa eu primeiro mostrar isso aqui. Quem falou comigo? Sara? Isso. Beleza. Vamos lá. O que acontece? Eu tenho o primeiro ácido, o segundo e o terceiro. Qual deles você acha que é o mais ácido de todos? Repara que o número de carbonos é o mesmo, tá? O segundo. O segundo é o mais ácido. Por quê? Aqui eu tenho a carboxila. Lembrando que o único hidrogênio ionizável de um ácido carboxílico é o da carboxila. O único que sai na forma de um H+, é esse aqui. Beleza. O que acontece? Como eu tenho 2 oxigênios em cada um deles, então aqui eu consigo arrancar esse elétron. É um grupo muito eletronegativo. Só que nesse caso aqui, além de eu ter os 2 oxigênios, eu tenho um átomo de cloro, que também é muito eletronegativo. Por ser muito eletronegativo, ele também ajuda a puxar esse elétronzinho aqui. Então, esse cara aqui, o Ka2, é o maior de todos. Depois seria esse aqui, que é o Ka3, que é o terceiro ácido. Beleza? E o menos ácido seria esse. Seria o Ka1, onde eu tenho apenas a carboxila puxando os elétrons. Sara, o que acontece, Sara? Primeira coisa que você vai pensar quando você vê um ácido. Existem 2 formas de você explicar isso, e eu acho que o jeito com a quantidade de carbonos, devido à solubilidade em água, é o jeito mais fácil. Quando você tem uma cadeia carbônica extensa, a tendência é que ele atraia elétrons, tá? Então, você vai ter o seguinte, atraia próton, carga positiva. Mas o que acontece? É mais fácil você enxergar da seguinte forma. Quanto maior a cadeia carbônica, menor é a solubilidade em água, tá? Menor a solubilidade em água. E, por definição, o que é um ácido? Toda substância que é em meio aquoso libera H+. Se eu tenho uma cadeia carbônica extensa, ele tem uma parte apolar muito grande. Então, ele tem pouca solubilidade em água. Ele é incompatível com a água. Então, ele praticamente não tem reação nenhuma ali. Por isso que a acidez, quanto maior a cadeia carbônica, menor vai ser a acidez. Ficou claro? Ah, tá, entendi. Mas isso quer dizer que o PE e o PF deles são mais altos? Aí depende. Porque eu posso ter uma cadeia carbônica normal e uma ramificada. Tá? Quanto mais extensa for a cadeia, se eu tiver apenas um ácido carboxílico, vamos lá, são monoácidos, vamos pegar 3 monoácidos. O etanóico, tá? O pentanóico e o decanoico. Etanóico, pentanóico e decanoico. Qual deles tem maior ponto de fusão e ebulição?
o decanoico, porque ele tem uma cadeia carbônica muito extensa. Aí você tem dois detalhes. Primeiro, você tem ali uma massa molar muito grande, o que dificulta a evaporação, porque é uma molécula pesada. Por isso que o óleo ele tem dificuldade de evaporar, porque todo óleo tem uma cadeia carbônica muito extensa. Por ter uma cadeia carbônica muito extensa, a superfície de contato é grande, difícil das moléculas se separarem, tá? Então você tem massa molar muito grande e cadeia carbônica muito extensa, o que dificulta a separação. Fez sentido para você isso agora? Aham, fez sim. Beleza. Agora vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar dois isômeros, tá? Só com 8 carboninhos. Vamos pegar aí um ácido octanoico de cadeia normal, tá? E um ácido butanoico que tem ramificações na cadeia. O que acontece? Esse que tem ramificações na cadeia, eles são isômeros, lembra? Se eles são isômeros, eles têm a mesma fórmula. Se tem a mesma fórmula, tem a mesma massa. O helicóptero passa aqui para ver minha aula sempre. O que acontece? Se você tem uma cadeia carbônica extensa, aí entra a parte da superfície de contato entre as moléculas. Então, você tem ali uma área onde você tem uma força de atração entre essas moléculas. Enquanto na que tem a cadeia ramificada, muitas ramificações, essa superfície diminui. Então é mais fácil de evaporar. Conseguiu acompanhar todo esse raciocínio? Aham, consegui sim. Beleza. Alguém quer fazer mais alguma pergunta disso ou tá de boa? Gente, que susto! Eu tirei a aliança do dedo. Caraca, doideira. Pensei, perdi a aliança. Como é que eu explico isso em casa? Eu tô em casa. Bom, tranquilo até aqui, né? Volta lá. Então, cara, a gente já sabe isso. Estamos entendendo aqui que quanto maior for a constante de ionização, maior é a quantidade de íons. Se for um ácido, mais H+, mais ácido ao meio. Se for uma base, mais hidroxila, mais básico ao meio. O Kb é maior. Tá? Tainá, tá de boa? Tá, sim. Beleza. Então, galera, voltando para cá, quanto maior a concentração de H+, maior a acidez. Quanto maior a concentração de OH-, maior a basicidade, maior é a constante. Tá? Lembrando que a primeira ionização ou dissociação é sempre maior do que a segunda, que é maior do que a terceira. Tá? Sempre isso. Bom, aqui eu tenho o grau de ionização. Isso é uma porcentagem. Tá? O que é isso? É o número de mol que ionizou dividido pelo número de mol total. Importante. Quando uma questão falar para vocês assim, é um ácido forte. Toda vez que falar que é um ácido forte, você vai considerar que está 100% ionizado. Tá? Se ele não te der um grau de ionização, se ele não disser para você, vai considerar 100% ionizado. E quando é um ácido forte, fica subentendido que você tem uma concentração muito maior de íon do que a parte molecular. Então, você considera o grau de ionização igual a 100%. Mas o mais importante é, você nunca usa o alfa percentual. Você sempre usa o alfa real. 100%. É 90%. 90%. 90 dividido por 100. 0,9. Você sempre usa o alfa real. Nunca usa alfa percentual. Anota isso, não escreve, porque eles vão te dar porcentagem. Na questão, eles vão te dar porcentagem, mas não é isso. Você vai usar o alfa real. Se ele te deu lá 30%, é 0,3, que é 30 sobre 100. 5% é 0,05, e assim vai. Tá? É sempre o valor dividido por 100. Tá? É o alfa real. Beleza. Então, cara, como que a gente calcula isso? Número de mol total, 100%. Tá aqui. Número de mol total é 100%, tá? O quanto que ionizou? É o alfa. Então, você pode dividir aqui, ó. O alfa é o ionizado pelo que você tinha no início, que é o que você tinha lá no total. Beleza. Galera,
Se liga. Quanto à ionização, tá? Ácido fraco, base fraca. Significa que eu tenho um Ka e um Kb baixo. Já caiu em questão isso, tá? Ele te dava lá as moléculazinhas e ele te dava apenas os valores das constantes. Tem que ficar de olho nisso. Quanto maior o valor da constante, maior foi o percentual de moléculas que se ionizaram, que produziram íons. Maior é o grau de ionização lá, tá? E mesma coisa, ácido forte, base forte. Olha aqui, ó. Se eu tenho um ácido forte ou base forte, o Ka e o Kb são altos. Quer dizer que ionizou muito, produziu muito íon, tá? Então, cara, essa é a relação. Não dá mole com isso. É fácil, é teórico, tá? Não tem muita continha, pelo menos não nessa parte aqui, não. Alguém quer fazer alguma pergunta ou tá de boa? Você pode só voltar um slide só para eu ver qual é a fórmula do grau de ionização? Claro. Isso aqui? É porcentagem, Nara. A gente vai ver muito isso aqui. Ah, sim, beleza. Pode continuar. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta do conteúdo ou tá de boa por enquanto? Tá de boa, né? Milena, perguntei por você hoje. É porque minha aula foi na sexta-feira, acho que você não veio. Eu acho que foi isso. Você tá bem, né? Tô bem. Então tá bom, é o que importa. Galera, aqui eu coloquei algumas situações, ó. Ácido acético. Galera, ácido acético é ácido orgânico. Não esquece isso. Todo ácido orgânico é um ácido fraco. Todo ácido orgânico é um ácido fraco, tá bom? O grau de ionização dele não chega a 5%, tá? Outro detalhe interessante é esse. Para cálculo, se você tiver um grau de ionização menor do que 5%, você sempre vai considerar ele muito fraquinho, tá? Você só considera ele para você fazer a estequiometria se você tiver de 5% para cima, que aí você vai ter um número de moléculas que vai produzir algum resultado aí, tá? Mas se você tiver menor do que 5%, 1%, cara, 1% é 0,01, tá? 0,01, então é quase nada. Por isso você não considera. De 5% em diante, aí entra na formulazinha que a gente vai ver daqui a pouco, ou no cálculo estequiométrico. Mas volta lá. Olha essa situação aqui que eu botei. Ácido acético. Cara, esquece os números da frente. Olha sempre isso aqui, ó. 10 a menos 5, 10 a menos 7. Olha aqui, é um ácido muito fraquinho, um ácido carbônico, tá? E muito instável, porque ele vem do gás carbônico. Aumentou a temperatura, cara, se diminui a acidez absurdamente, tá? Então, ácido carbônico também muito fraquinho. Ácido cianídrico, HCN. Ó, cara, grande chance de cair no vestibular esse ano, tá? Grande chance. Era um dos gases utilizados em câmara de gás. Então, olha aqui. Apesar dele ser muito baixinho, a ionização dele, muito pequena, a constante muito baixa, esse cara é extremamente nocivo à saúde, tá? Ele mata por envenenamento de uma forma muito rápida. Ele não permite que ocorra energia dentro do organismo. Eu não me lembro da reação bioquímica como que é. Isso vai mais para a parte de biologia mesmo. Tá? Mas depois você pergunta para o Rômulo ou para a Kemily. Hoje está aula da Kemily, não tem? Hoje é a Kemily, acho. Pergunta para ela como que o ácido cianídrico ele age no organismo. Tá? Porque, assim, na boa, tem grande chance de cair esse ano. Grande chance mesmo. E olha aqui, já o hidróxido de amônio está me dando Kb. Tá? Agora, cuidado, Ka e Kb não são inversos um do outro, não, tá? São coisas diferentes. Ka é para ácidos, Kb é para bases. Olha aqui, ó, 10 a menos 5, o valor de Kb. Tá? Também uma base fraca, o deslocamento tende a vir para o lado de cá. Tá bom? Quanto mais fraco, menor a ionização. Olha essa situação aí.
A fadiga muscular, comum quando se executa um grande esforço físico, é causado pelo acúmulo de ácido lático, tá aí, nas fibras musculares do nosso organismo. Considerando que em uma solução aquosa de 0,1 molar tem 3,7% de ácido lático dissociado, determine o valor da constante de acidez Ka, o valor da constante de acidez, o Ka. Galera, vamos fazer isso. Vamos lá para o Word. Como que a gente vai resolver isso? Vamos por partes. Então, eu tenho um ácido lático, tá? Só que assim, normalmente ele não me dá a fórmula desse jeito, não. Ele vai me dar a fórmula estrutural. Porque você não precisa saber que o ácido lático é o ácido 2-hidroxipropanoico, tá? Então, o ácido lático, na verdade, ó, tem essa estrutura aqui, ó. Apesar dele aparecer muito em questões, ou ele diria para você o ácido 2-hidroxipropanoico, ou ele diria ácido lático e colocaria isso aqui. Agora, olha só, como todo ácido, ele vai liberar H+. Se o H é mais e o hidrogênio só pode ter saído daqui, lembrando que é o único hidrogênio ionizável de um ácido carboxílico, O menos. O que eu tenho hidroxilo? Legal. Proporção de 1 para 1 em todo mundo, tá? Que assim, você pode ter escrito assim, ó, HA, equilíbrio, H mais A menos. Tanto faz, cara. Tanto faz. Tá bom? Volta lá. Considerando que uma solução aquosa, olha o que eu tenho no início, 0,1 mol por litro. Temos 3,7% do ácido lático dissociado. Então, peraí. Inicialmente, eu coloquei de ácido lático uma concentração 0,1 mol por litro. Legal. Só que o grau de dissociação dele é de 3,7%. Então, peraí, isso aqui era tudo que eu tinha. Isso era tudo que eu tinha. Vai dissociar essa quantidade. 3,7, né? 3,7%. Cara, ele quer o valor da constante. O que você vai fazer? Bom, 0,1 é tudo que eu tenho. 0,1 molar é tudo que eu tenho, então é 100%. 3,7 produz íon. Então, quanto disso produz íon? Quanto disso aqui vai liberar H+? É o que a gente vai descobrir agora. X vai ser igual. Vai ficar aqui 37 vezes 10. Aqui vai dar 10 a menos 2, dividido por 100, 10 a menos 4. É isso mesmo? Vai multiplicar aqui, 37, 10 a menos 2, 10 a menos 4. Beleza. Isso aqui é o que vai produzir íons. Legal. Então, cara, quais são os participantes? HA, H+, e A-. Início, reação e equilíbrio. IREC. Volta para a tabela do IREC. Olha lá.
Beleza. No início eu tinha 0, 1. Legal. Cara, quanto que eu tenho de H mais e de A menos no início? 0. Não tinha nada. Beleza. Galera, olha só. Apaga tudo. Olha aqui. Quanto disso vai reagir? 37 vezes 10 a menos 4. Isso aqui é tudo que vai reagir. Lembra que a proporção na reação é de 1 para 1? Olha lá em cima. Um desse produz um desse e um desse. Olha aqui a equação, a gente viu. Um do ácido produz um H+, e um do lactato. Ácido lático, Chico é chato, lactato. Se é 1 para 1, então eu tenho também 37 vezes 10 a menos 4. E aqui também 37 vezes 10 a menos 4. Beleza. Galera, eu não tinha nada. Formei 37 vezes 10 a menos 4, é o que eu tenho no equilíbrio. E aqui também. Legal. Agora, olha só. Olha quanto que eu tinha no início. 0, 1. Olha quanto que eu passei, quanto que reagiu para formar produto. Isso. Quanto que sobra aqui, gente? Na boa, faz essa conta aqui. 0,1 menos 0,0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Sabe quanto é que dá isso aqui? Aproximadamente 0,1. Porque o grau de ionização dele é muito baixinho, cara, é 3,7, é menor do que 5%. Então, não interessa. Você vai continuar com aproximadamente a quantidade inicial, que é 0,1. Legal, cara. Agora eu tenho as concentrações do equilíbrio. Como que a gente resolve qualquer constante de equilíbrio? Alcide, Fala comigo. então, uma pergunta, se fosse de 1 para 2, tipo, 2 de H mais e 1 a menos aí, que eu acho que está escrito, seria 37, 74, 37? Seria 37 vezes 2 aqui. Seria isso. Mas isso não mudaria o quanto que eu gastei de H, não. Só mudaria na parte do R, né? Se fosse o dobro de H+. Isso, porque lembra que eu falei que a primeira ionização é maior do que a segunda, né? Das duas, uma. Ou eles vão considerar as duas ionizações iguais, ou eles vão tirar uma média do que ioniza no primeiro e no segundo, mas ele vai te dar um valor fixo. Entendeu? Que aí você vai trabalhar exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui. O número de moléculas que vai ionizar, ela vai produzir nesse caso, 1 para 2 para 1. Nesse caso, é 1 para 1 em todo mundo. Mas como aqui seriam 2H+, seria o valor que ionizou, liberando 2H+. Então, isso aqui teria que ser multiplicado por 2. Faz sentido? Aham, faz. Na última linha também, né? Mesma coisa. Isso. É doce, tá? Tá quente. Muito bom. Obrigado. Aqui seria na última linha também. Por quê? Você não tinha nada. Formou isso 2 vezes, também igual. Porque no início, como você não tem nada, o que participou da reação é o que você vai ter no equilíbrio, sempre. De boa? Aham, entendi. Beleza. Alcide, rapidinho, ainda na dúvida da Sara. Daí você considera o K1 igual ao K2? É isso? Sim. Das duas, uma. Tá. Ele vai ter que te dar um valor, entendeu?
Esse valor vai ser o quanto que ionizou. Aí, o que ele fez já não interessa para a gente. Ele vai dizer assim, ionizou 3,7%. Aí você vai ter lá essa molécula liberando 2H+. Então, você vai considerar o 3,7. Ou ele vai considerar os 2Kas iguais, ou ele tira a média. Mas isso para a gente não interessa. Interessa que você vai resolver exatamente desse jeito aqui. O número de moléculas que está ionizando é essa concentração aqui. É equivalente a essa concentração. Então, para cada molécula se liberar 2H+, então esse valor aqui vai produzir o dobro de H+. Conseguiu acompanhar? Você falou tira média do quê? Eu não entendi essa parte. Como eu tenho dois valores diferentes para o Ka, você não vai tirar a média, ele vai te dar esse valor aqui. Entendeu? Aí foi o que eu falei. Ele vai considerar os dois valores iguais para a primeira ionização e para a segunda, ou ele vai tirar uma média e vai te dar. Mas isso é o que eu disse. Isso não é problema nosso. Ele, ele vai te dar o valor para você jogar na tabela, igualzinho aqui. O que ele vai Ah, fazer, não entendi. a porcentagem, o problema é dele. Mas é esse valor aqui que a gente vai utilizar. Fez sentido para você agora? Aham, ficou claro. Mas aí quando ele der, por exemplo, a média do Ka, ele pode pedir, sei lá, a concentração de algum deles, é isso? Não. Sim, a concentração de algum desses aqui já produzido no equilíbrio? É. Pode. Mas assim, ele não vai te pedir de um deles, de um H+, do primeiro H+, ele não vai fazer isso. Tá? Ou ele vai Não, sim, sim. considerar o mesmo valor para as duas ionizações. Tá? Aham, entendi. Beleza. Tranquilo. Minha filha hoje está fazendo 8 meses. Aí minha esposa está fazendo bolo de coco. Eu adoro bolo de coco. Eu não sou muito chegada a doce, não, mas é só para matar vocês de raiva. Ela trouxe para mim. Vamos lá, sabe? Sujeitou. Então, alguém mais com dúvida? Posso continuar o cálculo aqui ou tá de boa? Vamos lá. De boa. Galera, então, vai ficar como? Concentração de H+, lembrando que eu sempre vou utilizar os valores do equilíbrio, vezes concentração de A- sobre concentração de HA. Não tem que fazer aquela molécula toda gigante, não precisa. Né? Aí, ó, 37 vezes 10 a menos 4 vezes 37 vezes 10 a menos 4, tudo sobre 0,1. Alguém chegou a fazer essa continha já? K igual. Faz para mim, por favor, 37 vezes 37. 1369. 1369, obrigado. Vezes 10 a menos 4 sobre 0,1. Que é vezes 10 a menos 5, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 0,013, 0,014, aproximadamente. 1, 2, 1369, né? 1, 2, 3, 4, dividido por 10, 0,014. 1,4 vezes 10 a menos 4. Seria essa a resposta. É isso aqui. Esse é esse valor. Não, desculpa. Aqui É tá errado. menos 3. Não, aqui tá errado. Aqui eu tenho que repetir a base e somar os expoentes. Então, peraí. Faltou aqui. É menos 8. Que aí sim vai dar certo. Que vai dar aproximadamente 1,4.
Aí vem 1, 2, 3. Não, tem alguma coisa errada aqui nessa conta, não. Menos 5. Tá errado. 3,7%, 0,1. Essa conta tá certinha, Milena? Que você fez aqui? 37 vezes 37. Aham, tá exato. 1.369. Repete a base, soma os expoentes. Estranho. Vezes 10 a menos 4. Será que eu não estou enxergando alguma coisa na matemática? 1, 2. Acho que tá certo sim, ou seja, que vai dividir por 0,1. Vem pra cá. Vem pra cá. Mas é 0,8. Fica menos 10. Aí fica isso, não é? Menos 10. Fica menos 9. Sobe negativo aqui. Fica 10 a menos 9. 1, 2, 3, 4. Para ficar 10 a menos 4, as potências estão erradas. Vai ficar 7, ou seja, não? Porque vai ficar. Vai ser. Embaixo vai ficar 10 a menos 1. Em cima tá 10 a menos 8. Aí menos Não, com só menos vai ficar mais. 7, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Que eu estou subindo com esse valor aqui negativo. 10 a menos 1, quando sobe, sobe positivo. Aí fica 10 a menos 7. Aí anda 3 casos, 10 a menos 4. Tá certo. Tá certo. Eu que estava subindo com esse número aqui negativo. Ele está negativo aqui, sobe positivo. Deixa eu lavar a mão, peraí. Mão toda cheia de doce de coco. Galera, mas olha só. Tem um jeito mais fácil, que eu vou falar já já. Mas olha o que aconteceu aqui. Primeira coisa, eu descobri que a proporção é de 1 para 1. Legal. Ele falou que você tinha inicialmente essa concentração e disse que a porcentagem das moléculas que vai ionizar é de 3,7%. Ou seja, isso era tudo que você tinha. Vai ionizar 3,7%. Então, 0,1 era tudo. Quanto que vai liberar H+? 3,7 disso aqui. Ou seja, 37 vezes 10 a menos 4. Vamos para o IREC. Que eu tenho no início, 0 e 0, não tinha nada, no instante inicial não tenho nada. Reagiu, 3,7%, ou seja, essa quantidade aqui. Então, se é 1 para 1, e foi isso aqui que reagiu, produziu a mesma quantidade, porque é 1 para 1. Dúvida da Sara, se aqui fosse 2, aqui seria dobrado. Tá? A dúvida da Inara, isso aqui é uma média, cara, eles vão te dar esse valor, se fosse para 2, né? Eles vão te dar o valor. Ou eles vão considerar os dois valores iguais para as ionizações, né? Ou ele vai te dar uma média, mas foi o que eu disse. Não é problema nosso, a gente vai considerar só o quê? A porcentagem para descobrir quantas moléculas vão ionizar. E você vai considerar, no caso, 1 para 2. Aqui seria multiplicado por 2. Não foi necessário, primeira ionização foi essa, é um ácido bem fraquinho, como todo ácido orgânico, ele é fraco, né? Aí você vai ter lá, ó, essa quantidade liberou H+, então produziu essa quantidade de H+, e essa quantidade do ânion, do lactato. Beleza. Não tinha nada, reagiu isso, passei a ter isso no equilíbrio, tanto para o cátion quanto para o ânion. Porém, como esse cara ele tinha uma ionização muito baixa, você considera que você tem no equilíbrio o valor aproximadamente igual ao inicial, que foi 0,1. Aí você faz a formulazinha, que é produto sobre reagente. O que ionizou, dividido pela parte molecular que continuou no equilíbrio. Fez o cálculo. Se você não errar matemática igual ao professor, você chega na resposta certa. Beleza?
Ficou mais fácil agora com essa revisãozinha rápida? Ficou claro para todo mundo? Fala aí. Vamos lá. Vou voltar ao PowerPoint agora. Tem um jeito mais rápido, tá? Usando essa fórmula aí. Lei da diluição de Ostwald. O que acontece? Você tem essa fórmula aqui que derivou do IREC, tá? É a mesma fórmula. Qual a diferença? Aqui, você está considerando para hidrólitos fracos, ou seja, substâncias que têm baixa ionização, ou seja, menor do que 5%. Isso aqui é para valores menores de 5% na ionização. Enquanto aqui, como você tem 1 menos o alfa, é para um valor maior. Por quê? Quando você fizer a continha lá, quando você voltar lá no IREC que a gente estava vendo, olha lá. Olha o que eu fiz. Era a concentração que você tinha menos o que reagiu. Por isso que é o valor menos o alfa, menos o quanto ionizou. Aí você vai dividir. Mas aí que está o detalhe. Como você tem lá um valor muito pequeno para alfa, menor do que 5%, é 1 menos, vamos lá, 1%. É 0,01. 1 menos 0,01 vai dar 0,99, ou seja, aproximadamente quanto? Aproximadamente 1. Então, cara, a fórmula é qualquer constante de ionização é a concentração molar vezes alfa ao quadrado. Se for um hidrólito maior de 5% na ionização, aí você pega 1, que é o valor inicial, menos o alfa. Se liga. Vamos fazer a mesma coisa, o mesmo problema, usando a fórmula. Olha aqui. Como eu sei que é 3,7%, é menor do que 5%, então você vai usar a fórmula para hidrólitos fracos. KI é igual concentração molar vezes alfa ao quadrado. E vai dar certo. KI, no caso, é o Ka. Como eu estou falando de um ácido, né? Ka é a concentração molar, que é 0,1, vezes o alfa ao quadrado. Qual é a porcentagem? 3,7%. Só que eu posso usar 3,7%? Não. Você tem que usar 3,7 vezes 10% dividido por 100 elevado ao quadrado. Se liga. 3,7, deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Tem que dar o mesmo valor, né? 3,7 vezes 3,7 igual, dividido por 10, 1,36, 36,9 vezes 10, olha aqui, multiplica, né? Vezes 10 a menos 4. Resolvido. Gente, muito mais fácil que o IREC, né? Ou seja, esse quadrado da fórmula, né? Esse quadrado é o da fórmula, que é a concentração molar vezes alfa ao quadrado. Espera aí, que eu achei que fosse dar de cara com a fórmula. Olha aqui, ó. Alfa ao quadrado. Vamos enxergar o que aconteceu lá na formulazinha. Foi quem falou comigo? Foi Sara? Nara. Mas esse quadrado, se fosse duas ionizações, ele não ia mudar, né? Não, aí você não ia poder usar essa fórmula. Aí você teria que Ah, sair, sim, verdade. entendeu? Teria que sair pelo IREC. Isso é válido quando a proporção é de 1 para 1. Por que lá é ao quadrado? Olha aqui, ó. Foi isso vezes isso. Como eu tenho a proporção de 1 para 1, é igual, por isso que é elevado ao quadrado. Deu 37 vezes 10 a menos 4 elevado ao quadrado. Tudo bem? Beleza. Beleza? Que é o que ionizou ao quadrado. Por isso que vai dar certo. Assim, essa fórmula é muito mais fácil. Oi. Eu não entendi. Essa fórmula é só para se a concentração for menor que 5% ou serve para qualquer outra coisa?
menor do que 5%. Porque se for 10%, 20%, 50%, aí você já vai ter uma variação muito grande no valor inicial. Então, é o valor inicial menos o que ionizou. Por isso que ficou 1 menos o alfa, que é o valor inicial menos o valor ionizado. Fez sentido? Ou não? Ah, tá. Aí seria aquela de cima, né? Isso, aí seria essa daqui de cima. Olha lá. Entendi. Grau de ionização maior do que 5%, aí você tem que botar aqui, ó, 1 menos o alfa. Por quê? Se for um valor baixinho do alfa, é 1 menos um valor muito pequeno, que vai dar aproximadamente quanto? Aproximadamente 1. Por isso que aqui, ó, é sobre 1. Fez sentido agora? Uhum, fez. Beleza. É isso. Então vamos lá. Então, galera, essa formulazinha ajuda assim pra caramba. Tem questão da UERJ, inclusive tem lá na apostila de vocês, questão da UERJ que fala só isso, ele pedia qual era a constante de ionização. Eu acho que era também do ácido lático. Acho que era dele também. Não tenho certeza não, mas apareceu lá. Todo mundo acompanhou essa formulazinha? Cara, isso ajuda mesmo, tá? Olha essa outra situação aí. O hidróxido de amônio em solução 10 a menos 3 apresenta grau de ionização, o alfa, de 1% de temperatura ambiente. Sua constante de ionização valerá aproximadamente quanto nessa temperatura? Vamos lá. Vamos voltar para o Word lá para a gente escrever. Vamos abrir mais um. Tainá, tá de boa? Tá sim. Beleza. Então, ó, vamos lá na questão. O hidróxido de amônio em solução 0,3 mol por litro apresenta grau de ionização 1%. Beleza. Quanto vai valer a constante? Então, peraí, cara. Se liga. O hidróxido de amônio, a primeira coisa, é uma monobase. Não posso esquecer do hidróxido de amônio, hein? Uma base importante, cai muito. Bom, legal. Então, ó, constante de ionização não é 1%? Então, é a concentração molar vezes alfa ao quadrado, menor do que 5%. Tá? Aí você vai ter lá, é 10 a menos 3, que é a concentração molar dele, vezes 1%, 1 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 2, elevado ao quadrado. 10 a menos 4, 10 a menos 7. Resolvida a questão. Letra D. Vamos fazer pelo IREC para a gente praticar? Pelo IREC. Se liga. Você sabe que você tem lá o NH4OH, equilíbrio, NH4 mais OH menos. Você sabe que a proporção é de 1 para 1 em todo mundo. Beleza. No início, você tinha 10 a menos 3 desse cara. E você sabe que o grau de ionização é de 1%. Beleza. Qual é o valor da constante? Vamos lá. Isso é o que você tinha no início. Isso é o que você tinha no início. Tá? Isso aqui é o que vai ionizar. Então, vamos lá. Você vai ter o quê? IREC. Início, reação e equilíbrio. Beleza. Aí você vai ter lá, ó, NH4, OH. Tudo bem, tia Deusa? Participação especial da tia Deusa. Minha princesa. Rapidinho. Só para vocês. Já tá cansada, garota? Cansada de quê? Vida difícil? É, eu acho que a vida tá difícil. Tá
fazendo 8 meses hoje. Deixa eu ver aqui se dá para ver. Minha princesinha. Para quem não conhece ainda, dá oi. Oi, gente. Que linda, ela tá enorme já, né? Grande, cara. Aqui. Aí eu chego lá no na pediatra, cresceu 1 centímetro. Ah, fala sério, tá muito grande. Obrigado, Pedro. Cara, cresceu muito rápido. E vou te dizer, acho que ela não vai nem gatinhar. Acho que ela vai andar direto. Ela tá pegando minha mão e tá levantando. Vamos lá. Voltando, então. NH4OH, NH4+, que é o amônio, e OH-. Tá aqui. Aí, ó. IREC. Início, reação e equilíbrio. Beleza. No início, eu tinha 10 a menos 3. 0 e 0. Já está mol por litro, né? Reagiu 1%. Cara, vamos lá. 10 a menos 3 é tudo que eu tenho. Então, é 100%. Então, 1% disso... Gente, é 10 a menos 3 dividido por 100. Vai dar 10 a menos 5. Isso é que vai reagir. Então, peraí. Vai reagir 10 a menos 5. Então, vai formar 10 a menos 5 e 10 a menos 5 da base. Já dá para calcular até pH disso. Beleza. Isso aqui é 0,001. 1, 2, 3. Menos 0,00001. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar aproximadamente esse valor. É um valor muito baixo. Então, eu continuo aqui com 10 a menos 3. Esse aqui e esse aqui foram formados. Então, 10 a menos 5 e 10 a menos 5. Aí você vai ter lá, KB, constante da base, vai ser concentração de NH4 mais vezes concentração de OH menos dividido pela concentração de NH4OH. 10 a menos 5, 10 a menos 5, 10 a menos 3. 10 a menos 10, menos 3. No caso, mais 3. Vai ficar 10 a menos 7. Que é a mesma coisa que a gente chegou usando. Pela fórmula é muito mais rápido. Conseguiram acompanhar todo o raciocínio? O IREC se tornou mais fácil agora, aquela formulazinha? Fala aí. Sim. Beleza. Vou voltar lá no PowerPoint. Olha aí. A constante de ionização de certo ácido é essa aí. Calcule o grau de dissociação iônica em solução 0,08 mol por litro. Gente, fazer isso pelo IREC ia ser chato pra cacete. Vai pela fórmula, pô. Olha lá. Ai, droga. Olha o que ele está falando. A constante é 4,2 vezes 10 a menos 5.
Então, a constante de ionização, 4,2. Beleza. Calcule o grau de dissociação, sabendo que a concentração é 0,08 mol por litro. A concentração molar é 0,08 molar. Isso mesmo. 0,08 molar. Beleza. Cara, KI igual. Aí, cara, você pode usar na boa a formulazinha do... Ó, como eu tenho uma constante baixinha, você entende que você tem ali uma ionização pequena. Aí você não usa a parte de baixo da fórmula. Tá? Mas, cara, não vai precisar usar a parte de baixo da fórmula. Relaxa. Concentração molar vezes alfa ao quadrado. Então, ficou aqui, ó, 4,2 vezes 10 a menos 5 é igual à concentração molar, que é o 8 vezes 10 a menos 2, vezes alfa ao quadrado. Legal. Alfa ao quadrado é igual a 42 vezes 10. Ó, se esse aumenta, esse diminui. Vezes 10 a menos 6 sobre 8 vezes 10 a menos 2. Aqui vai ser 42. É 4,2 mesmo? 42 por 8. Não é múltiplo, né? Vai dar 42. Acho que vai dar 5,2. É isso? Acho que 5,25. quanto? Desculpa. 5,25. Obrigado. 5,25. 5,25 vezes 10. Aqui vai ficar, então, menos 4. Vai dar um número feio. Então, vamos lá. Anda com a vírgula para cá. Alfa ao quadrado é igual a 525 vezes 10. Se esse aumenta, esse diminui. Oi, oi. É menos 4, não seria... Eu achava que era menos 8, não? Não, porque esse aqui você caiu no mesmo erro que eu cometi no início. Esse sobe positivo. Ah, é verdade. Lembrou? Foi o que aconteceu comigo no início. Aí aqui, ó, menos 6. Andei com a vírgula. Beleza? 525 é 25, não é? Raiz quadrada disso? Deixa eu ver aqui. 525, raiz... Não, é 625, raiz quadrada de 25. né? Então, 525, raiz quadrada. Raiz quadrada de 525. Pô, 23,9. Sacanagem isso. 23,9. Aproximadamente 24. 24. Perdão, 22,9. 23. 23, aproximadamente. Vezes 10 a menos 3. Ou seja, esse é o alfa real, né? Que vai dar aqui, o alfa dele é 0,023, 123. Ou seja, caraca, isso aqui é 2,3%. 2,3%. Baixinho. Só que assim, números feios.
De verdade. Aqui, 2,2. Como eu arredondei, é isso aqui. 2,2. Ô, Cid, Fala comigo. é 2,3. 2,3%, que é a porcentagem. Não, mas é porque a letra C não. Aproximadamente. Desculpa. Por que a letra C não? Ah, sim. É letra C, isso mesmo. 2,3. Não, eu vi aqui 2,9. É 2,29, letra C. Obrigado. Eu vi 2,9. Certo, letra C. Obrigado. Aqui foi arredondado. Agora, números bem feios, tá? Não costuma ser assim, não. Costuma ser raiz exata, porque quem cobra isso é o ERJ. E a UERJ não trabalha com esses números esquisitos, não. Tá? Conseguiram acompanhar? Tentar fazer pelo IREC ia ser muito mais trabalhoso. Tá? Ia ser muito mais trabalhoso. Como você sairia pelo IREC? Dá para fazer também. Mas, ó, você ia ver o seguinte. Você ia ter uma concentração 0,08. Né? Aí você ia ter que pegar constante de ionização, aí você ia ter X, você ia ter que aplicar aquela formulazinha, você ia ter lá X ao quadrado, porque você vai ter ionização. Você teria que fazer isso aqui, ó. Constante de ionização seria X ao quadrado, porque é quanto que vai ionizar, sobre 0,08 menos o X. Você ia descobrir qual é a concentração com esse X aqui, porque você tem o KI, que você tem aqui. Aí você descobrir qual a concentração do íon. Quanto que você tem de íon? Aí você, depois que achasse o valor de X, você ia pegar lá esse cara, 0,08, seria tudo que você colocou, 100%. Então, o X seria o valor que você quer, o alfa. Que aí você descobrir. Beleza? Também sai desse jeito. Mas você não vai ter vida fácil aqui também não, porque os números são feios. Tá? Então para você ter ideia. Seria esse jeito sem utilizar a fórmula da diluição. Vocês acompanharam os dois jeitos? De boa? Aham. Alcides, Comigo. você pode só me explicar uma coisa? Eu não sei se você falou, é que eu não entendi muito bem. Do porquê aquela outra fórmula, a mais facilzinha de fazer, só pode fazer com menos de 5%. Com mais, fica, o que dá de errado? Não, aquela formulazinha lá, a mais simples, a formulazinha que estava embaixo, né? A formulazinha de baixo, que é para menor de 5%, e a de cima é para maior do que 5%. O que acontece? A fórmula de cima é 1 menos o alfa. Quanto que ionizou? Se você está considerando que é um alfa menor do que 5%, então ele é fraquinho, ele ioniza pouco. Então, vai ser 1 menos um valor pequenininho, que vai dar aproximadamente quanto? 1. Por isso que você não usa a parte de baixo da fórmula, quando você tem um alfa menor do que 5%. De 5% em diante, aí você considera. Porque vai ser 1 menos um valor, que é considerável. Fez sentido agora? Não, fez sim, entendi. Entendeu mesmo? Quer que eu volte na fórmula? Aham, Eu te explico mostrando a fórmula, quer? pode ser. Mas acho que eu entendi, mas pode mostrar sim. Vamos lá. Pela fórmula aqui, Nara, olha lá. O que acontece? Se você tem um alfa menor do que 5%, ele é um valor pequeno. Então, é 1 menos um valor baixinho, que vai dar aproximadamente 1.
Por isso que toda vez que eu tinha um alfa muito pequenininho, eu considerava o valor inicial, lembra? Quando eu tinha um valor muito pequenininho, eu ia lá, eu tinha o valor inicial menos o que ionizou. Como era menor do que 5%, lembra que eu fazia a continha? Isso aqui vai dar um valor aproximadamente tanto, que era o valor inicial. Olha aqui. Porque o alfa é pequeno. Então, aqui, ó, esse era o valor inicial. Esse é o que ionizou. Ou seja, quanto que tem no equilíbrio? Aproximadamente o valor inicial, que vai dar 0,00099, que é aproximadamente esse valor. Tá? Aí, quando você vai lá para a fórmula, você entende o porquê. É 1 menos o quanto ionizou. É o valor inicial menos o que ionizou. Tá? Mas se o valor que ionizou é baixinho, o valor é aproximadamente 1. Por isso que você usa para hidrólitos fracos só a parte de cima da fórmula. Para hidrólitos fortes, não. É concentração molar vezes alfa ao quadrado sobre 1 menos o que ionizou. Fez sentido agora? Não fez sim. Então, essa fórmula aí, a primeira, eu posso usar para graus altos, né? Isso, maior do que 5%. Tá, beleza. Daí eu não vou precisar fazer o REC, né? O IREC, não precisa não. Fazer o É, o IREC. IREC. Isso. Início, reação, equilíbrio. Vai direto. Tá? Serve também para quando você tiver um equilíbrio comum mesmo, tá? O equilíbrio químico normal, aquela fórmula do IREC, se for 1 para 1, sai nessa fórmula também de boa. Não, tranquilo, entendi. Beleza? Matematicamente igual, tá? Essa foi... Beleza. Essa questão aí, o ácido acético em solução aquosa 0,02 molar está 3% dissociado. Sua constante de dissociação nessas condições é aproximadamente, vamos lá, vou fazer ela aqui. Direto, ele quer constante, cair. É igual concentração molar. Tá vendo? 3% é baixinho. Então fica 2 vezes 10 a menos 2 vezes o alfa ao quadrado. 3%. Nunca usa alfa percentual, sempre alfa real. Eu sei que é chato ficar repetindo isso, mas é para você não esquecer. Vezes alfa ao quadrado. Aí você vai resolver. Cair igual. Aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 vezes 9. Cuidado, hein? 9 vezes 10 a menos 4. Que vai te dar aí 18 vezes 10 a menos 6. Que é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. De boa? Tranquilo. Tranquilo, né? Vamos lá. Ao analisar um determinado suco de tomate, o técnico determinou que sua concentração hidrogeniônica de H+, é essa. Assim, não, isso aqui está no lugar errado. Isso aqui é lá para frente. Isso aqui não é aqui, não. Isso aqui vai ser o assunto da aula de sexta-feira, que é pH. Os slides estão na posição errada. Galera, efeito do íon comum. Isso é igual ao deslocamento de equilíbrio. Só falta esses dois para a gente finalizar. Aí, sexta-feira, a gente vai entrar em pH e pOH. Galera, se liga. Efeito do íon comum. A adição de um íon já existente no equilíbrio desloca-o para o lado da substância não ionizada. Por exemplo, olha aqui, ó, eu tenho aqui o acetato e o H+, o equilíbrio do ácido acético. Se você entrar com uma outra substância que tenha um desses íons, por exemplo, o acetato de sódio, está entrando com acetato aqui. Sabe o que vai acontecer? Você vai deslocar o equilíbrio para o sentido contrário. É igual ao equilíbrio químico, igual ao Le Chatelier. Quando você adiciona um dos participantes, o equilíbrio desloca para o sentido contrário, sempre desse jeito. Assim como se eu tivesse adicionado H+ aqui, tivesse adicionado um ácido, você estava adicionando H+, então você ia deslocar o equilíbrio no sentido contrário.
O efeito do íon comum é isso. Você vai entrar com uma outra substância que vai ter o mesmo tipo de substância que já está ionizada aqui. Nesse caso, foi acetato de sódio. Tá? Aí o acetato, em excesso, desloca o equilíbrio para o sentido da substância da parte molecular. Desloca para o sentido 2 nesse caso. Ficou fácil de enxergar, galera? Fala aí. De boa? Aham. Beleza. E o efeito do íon não comum? Cara, isso aí você tem que enxergar ácido e base. Tá? Olha o equilíbrio. O equilíbrio é, eu tenho um H mais aqui. Sabe o que acontece? Se você entrasse com ácido, com o ácido clorídrico, sulfúrico, não interessa, você ia aumentar a concentração de H+. Então, efeito do íon comum. Você vai deslocar para o sentido contrário. Mas nesse caso, ó, como eu tenho H+, e o problema está afirmando que vai entrar com uma base, o que você vai fazer? A base libera hidroxila, consome o H+, que está aqui no meio, ou seja, começa a retirar. Nesse caso, como eu estou entrando com alguém que está reagindo com um dos participantes desse equilíbrio, está tirando do equilíbrio H+, o equilíbrio vai se deslocar para o sentido amarelo. Tá? Para o sentido, nesse caso, o sentido 2. Fez sentido para vocês isso aqui? Sim ou não? Olha que o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. Estão entendendo, galera? Acompanharam o raciocínio de efeito do íon comum e o não comum? Aham. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Repete pra mim, por favor, Cid, esse último. Tá, foi Tainá que falou comigo? Aham. Tainá, olha lá. Tá vendo? Vai ter sempre, Tainá, ou H+, ou H-, ou H3 ou mais, né? Também que é a mesma coisa que H+. Aí você vai entrar com uma substância, se tem H+, você vai entrar com uma substância básica. Se fosse uma substância básica, você ia entrar com ácido. Porque a ideia, Tainá, é consumir um dos íons que está ali dentro. Quando eu tenho um H+ aqui, ele está entrando com uma base, eu começo a ter o OH-. Então, esse OH começa a retirar o H+ do meio. Aí você começa a ter um excesso da cor laranja, que começa a se deslocar para repor o hidrogênio retirado. Quando você retira de um dos lados do equilíbrio, o equilíbrio todo se desloca para repor a substância retirada. Conseguiu acompanhar, Tainá? Aham, consegui sim. Beleza. Sara, de boa? Uhum. Milena, tudo tranquilo por enquanto? Sim. Beleza. Galera, sexta-feira, aula de pH e pOH, tá? E assim, eu vou trabalhar pH e pOH trabalhando com soluções, ó. Vamos falar da altionização da água, tudo isso aqui, tá bom? Vamos falar dessa parte aqui. E assim, assunto que cai direto. Eu vou falar desde o basicão até quando você pega questões que envolvem cálculos estequiométricos, soluções, tudo isso falando com pH e pOH. E normalmente se aplica logaritmo. Tá? Eu vou macetear esse esqueminha de logaritmo todo, não vai precisar fazer por log. 3 formulazinhas e você resolve todas as questões de pH que aparecerem para vocês. Tá bom? A aula de sexta-feira é importante, não deixa de vir, não. Beleza, galera? Beijo, boa semana para vocês. Qualquer dúvida me chama, hein? Tchau. Beijo. Beijo, tchau, tchau.